Olá, queridos heróis, eu sou Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Hoje nós vamos falar sobre essa notícia aí, presta atenção. Olha isso, tá lá na Gazeta do Povo. Diz o seguinte: Trump chama Harvard de piada e diz que a instituição deveria deixar lista de excelência por essa moça aí, Isabela Paula. Hoje nós vamos falar sobre isso depois da vinheta, pois está no ar Heróis e Mais. Ah, vamos nessa! Está no ar, Heróis e Mais! Torne-se membro do canal e concorra a um action figure do Wolverine. Sim, action figure da marca Iron Studios. Assim que a gente bater 300 membros, você, do nível prata e nível ouro, você pode ganhar este Wolverine. Sim, nós vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no canal, assim que a gente bater 300 membros. Torne-se membro do canal a partir do nível prata e nível ouro e concorra a esse Super Wolverine, esse action figure da Iron Studios. Boa sorte pra você! Vamos lá então, meus queridos heróis e heroínas, vamos falar sobre isso, porque uma das coisas que a gente já sabe é que universidades de elite, que é o caso de Harvard, que faz parte ali da Ivy League, é de lá que nasce muita coisa maluca que é disseminada para a população de maneira geral. A gente nem precisa debater sobre isso porque é um senso comum, já de muitas pessoas que estudam esse fenômeno woke. Mas eu vou trazer aqui o comecinho do livro Anti-Woke para vocês entenderem porque realmente é de lá que vem essa ideologia aí. Então, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e comentar o que você acha de tudo isso. Vamos lá para a matéria aqui, que é uma matéria rápida que começa falando o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer comentários sobre a Universidade de Harvard nesta quarta-feira, dia 16, em seu perfil na Truth Social. É como se fosse o X do nosso querido Trump, né? Ele tem uma rede social própria. Em um trecho de uma longa publicação, Trump chegou a chamar a instituição de ensino de uma piada. Pois é, defendendo o corte de verbas anunciada por seu governo nesta semana. Presta atenção. Trump vai cortar na veia. Na verdade, o Trump já está cortando na veia esse financiamento dessa ideologia nefasta, dessa agenda woke. E é isso que ele tem que fazer. É dessa forma que as coisas têm que acontecer. Beleza? Vamos voltar lá para a matéria. Abre aspas pro Trump. Harvard não pode mais ser considerado um lugar decente de aprendizado e não deveria ser incluída em nenhuma lista das melhores universidades ou faculdades do mundo, escreveu o presidente na rede social. Trump criticou professores da esquerda radical que lecionam na instituição. Harvard tem contratado quase todos os que são descolados da esquerda radical, idiotas e cérebros de pássaro. Você entendeu, velho? Eu tô brabo, mano. Que só são capazes de ensinar fracasso aos estudantes e aos chamados futuros líderes, afirmou na longa publicação no Truth Social, né? Ele dá aqui esses adjetivos, né? Descolados, esquerda radical, idiotas, cérebros de pássaro. O que acontece, de forma geral, é que não só Harvard, mas todas essas universidades de elite, essas faculdades, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil e ao redor do mundo ocidental, o que acontece é justamente isso, um incentivo a esse tipo de comportamento woke, essa ideia de que tudo é relativo, que está ali embasado no próprio relativismo, no estruturalismo, pós-estruturalismo, modernismo. Isso tudo é um movimento cultural também, não só acadêmico. É um movimento cultural. Na verdade, eu não consigo dissociar a academia da cultura de forma geral, apesar de sim, nós termos várias camadas aí. Continuando aqui a matéria, para finalizar, fala o seguinte: o presidente dos Estados Unidos também manifestou sua rejeição à forma como a universidade renomada tratou a acusação de plágio contra a ex-presidente de Harvard, Claudine Gay, que renunciou após pressão. A gente abordou isso aqui também, tá? Se você não sabe, aqui o Heróis e Mais abordou também toda essa celeuma com a Claudine Gay, ok? Gay é um sobrenome lá, tá, pessoal? Ou será que não? Que também tem a ver com uma preferência sexual, mas lá é um sobrenome também. Então essa ex-reitora que teve um problema muito sério lá,
questão antissemita e tal. A gente já abordou isso aqui. No dia anterior, Trump sugeriu retirar a isenção fiscal da instituição por rejeitar as exigências do governo sobre suas políticas de diversidade e combate ao antissemitismo. Presta atenção, cara. É claro. Talvez Harvard devesse perder seu status de isenção fiscal e ser taxada como entidade política se continuar promovendo a doença inspirada em questões políticas, ideológicas e terroristas. Escreveu Trump. Esse é o ponto, cara. Você quer ser uma universidade, você quer ter as benesses da universidade, a liberdade de você debater todas essas coisas. O grande ponto aqui não é você impedir o debate, o livre debate. É justamente o contrário. O que acontece nas universidades hoje, essas universidades de elite principalmente, é que eles impedem o debate. O contraditório não existe mais. É verdade. Se você não rezar essa cartilha, essa agenda woke, você não passa. E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que eu sofri. Eu me formei na Federal de Brasília, ok? E o meu orientador falou para mim, quando eu estava ali prestes a sair, fiz o meu TCC, ele leu boa parte do que eu já tinha escrito e falou, cara, muda isso aí, senão você não vai passar não, porque a sua banca escolheu justamente você para ser banca por conta do conteúdo que você está escrevendo. Eu estava escrevendo sobre o ensino privado de música aqui em Brasília. Eu tentei fazer um recorte de maneira geral, mas eu foquei em Brasília. Estão compreendendo? Então, assim, lá na instituição de Brasília aqui, né, a UNB, nós, professores de música, somos condicionados a trabalhar no mercado público, mas aí não tem vaga para todo mundo. Então a maioria dos egressos do curso de música vão trabalhar na área privada. E é o que acontece, na verdade, com quase todas as áreas, né? É mesmo, é? Não tem espaço para todo mundo. E é porque forma bem pouco músico, né? Músico que de licenciatura, falando de forma geral. Eu também estudei bacharelado em canto lírico, mas não peguei o diploma. Eu fiz licenciatura e saí daquela instituição que eu não aguentava mais, estava 6 anos lá já. Caralho, o maluco é brabo. Então, eu sofri isso, cara. Então, cadê a liberdade? A liberdade que a própria Harvard fica falando que o Trump tá querendo invadir o direito deles. Não tem, cara. Não tem, de fato, não tem. Vamos então pro livro O Anti-Woke, que é bem no início, tá? É um livro sensacional, escrito pelo Jonas Bressan. E nesse início tá aí, Onde Tudo Começou. E esse capítulo, Onde Tudo Começou, fala sobre as universidades. Eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês, mas se você tiver interesse de ler o livro inteiro, eu vou deixar aqui o link no comentário fixado para você adquirir esse livro aqui e outros livros que eu acho interessante para você ler sobre esse assunto aqui, ok? Tem também o livro Teorias Cínicas, que também é bem legal, e o livro Como Desarmar a Cultura Woke. São 3 livros importantes aí para você conhecer mais sobre a cultura woke. Então vamos ler esse capítulo aqui. Eu não vou ler tudo, claro, mas esse início aqui traz justamente, vamos dizer, a comprovação e essa ideia de que realmente a cultura woke nasceu ali nessas universidades de elite. Qual seria então o ventre maldito que deu à luz o parasita de propagação assodada responsável por contaminar e corroer cérebros aparentemente saudáveis e que é capaz de transformar uma reunião estudantil em um cenário de apocalipse zumbi? O Jonas Bressan é muito bom, né? As pautas ideológicas defendidas pelo movimento woke indicam um fenômeno profundamente localizado nos Estados Unidos. Isso que é fato. Aparentemente, esse cenário cultural já possuía suas fundações estabelecidas há certo tempo, mas ganhou forte projeção após o colapso financeiro de 2008. Antes, as ideias que hoje formulam a cultura woke ou a política identitária eram conhecidas somente em círculos acadêmicos. Isso aqui é um fato. Você tem, de forma ainda não tão hegemônica, essas ideias wokes, vamos dizer mais assim, ideias progressistas, ideias de esquerda na mídia, na cultura também, mas não dessa forma e não com essa denominação woke, né? Então você tem, a partir de 2008 ali, 2010, você tem realmente, eu acho que a palavra é essa, né? Eles chegaram à hegemonia mesmo, que eles conseguiram ter frente tanto na questão das empresas, né? O wokeísmo entrou de forma forte na questão das empresas que às vezes não tem nada a ver com a cultura, e sem dizer a parte cultural, né? Hollywood e tal. Aí ele continua, o movimento para sua forte disseminação é muito simples, e é bem ilustrado por Douglas Murray, abre aspas, não está claro porque uma geração que não consegue acumular capital deveria sentir algum amor pelo capitalismo. E
Não é difícil descobrir por que uma geração que acredita que jamais terá casa própria pode se sentir atraída por uma visão ideológica que promete solucionar toda a desigualdade existente, não somente em sua vida, mas no mundo inteiro. Presta atenção, uma das coisas que eu já falei para vocês. O movimento identitário é um movimento de ressentimento. É um movimento que usa o ressentimento como capital, como combustível. E o que o Douglas Murray falou aqui confirma o que eu sempre já falei aqui para vocês. Aí o Jonas Bressan continua. Desde 1971, houve um declínio na qualidade de vida nas economias capitalistas, com a estagnação no aumento da compensação pela produtividade do trabalho. Em outras palavras, a estagnação no aumento dos salários, o aumento da concentração de imóveis, a entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho e o aumento da desigualdade de renda, enquanto a renda média permaneceu estagnada, os preços para comprar uma casa subiram. Aqui ele traz um embasamento histórico para reforçar o pensamento ali do Douglas Murray. Isso tudo nos levou à forma de uma economia baseada em dívida. Os países se afundaram em dívida pública e as populações, em vez de poupar, gastaram em seus cartões de crédito no que não possuem no momento. O Brasil. Ansiosas pelo próximo mês, vivendo, como dizem os americanos, paycheck to paycheck. Definitivamente, as transformações econômicas ocorridas nos últimos 50 anos também foram acompanhadas por transformações políticas e sociais. Isso aqui é básico. Ok? Nada se mantém apenas em uma esfera econômica, porque o pano, né, a realidade social, ela é muito mais unificada do que geralmente os acadêmicos pensam, porque você divide o mundo em várias camadas até para você enxergar melhor cada uma delas separadamente. É uma engrenagem ao mesmo tempo, então é bem complicado às vezes, na maioria das vezes, inclusive. Esse é o cenário sintetizado na fala de Murray. Um cenário que propicia o surgimento de uma ideologia que enxerga o mundo através das lentes da justiça social, da política da identidade de grupo e da interseccionalidade. No livro do Charles Pincock, Como Desarmar a Cultura Woke, ele fala que o woke, de fato, é um justiceiro social. É aquela pessoa que tem a visão crítica da justiça social. E o termo woke é um termo reducionista, mas é um termo mais fácil de usar. Então o woke, ele geralmente vê tudo em duas estruturas, uma opressora e uma oprimida. Voltando aqui para o anti-woke do Jonas Bressan, fala o seguinte: woke em inglês é um adjetivo que lembra a palavra awake, que significa acordado, desperto e demais sinônimos. O significado estrito de woke seria consciente. Mas consciente de quê? Ora, de problemas como desigualdades sociais, sexismo, racismo, homofobia, consciência do privilégio branco, do privilégio heterossexual, do privilégio masculino e etc. Vocês veem aqui que a definição aqui de woke vai ao encontro do que o Charles Pincock no seu livro fala. Aqui o Jonas Bressan traz um trecho de um artigo interessante do Perry Bacon, que fala algumas das principais causas defendidas pelos wokes, mas a gente não precisa ler isso aqui, mas eu indico que você leia, porque é muito bom. Isso aqui deixa bem mais embasado tudo que o Jonas Bressan fala no livro. E aí nós chegamos então ao ponto que tem a ver com o nosso vídeo de hoje, com a Universidade de Harvard, e porque é uma boa estratégia do Trump ou de qualquer político de direita agir de forma contundente nas universidades. Vamos lá. Porém, uma ideologia não nasce e se dissemina por mero capricho do destino. Os principais analistas do tópico, wokes e anti-wokes, estão em total acordo sobre qual é o ambiente de origem do fenômeno dentro dos Estados Unidos. A universidade, eu já tinha falado isso para vocês. O movimento woke foi concebido, gestado e parido dentro das paredes que circundam os ambientes elitistas da famosa Ivy League. Não surpreende, portanto, que o wokeísmo seja uma crença amplamente sustentada entre pessoas de cor branca e de origem abastada. Assim, o primeiro caráter que temos dessa nova cultura é que ela é dotada de um certo elitismo. Criou-se inclusive um conceito para descrever essa característica woke, chamado crença de luxo. Temos vídeo aqui no canal também explicando a vocês crença de luxo. Se não me engano, o Jonas Bressan vai dar uma definição rápida aqui. Antes, os americanos ricos exibiam seu status social de forma consciente, a partir
da ostentação de produtos de luxo. Todavia, conforme os produtos ditos de luxo foram se tornando mais acessíveis, as crenças partilhadas entre os indivíduos de cada classe se tornaram o maior distintivo de quem é abastado e de quem não é. Ou seja, isso aqui é típico. Você vai ver aí muitos artistas, pessoas muito ricas, defendendo todo tipo de sandice aí para a população. Mas a crença de luxo também vem com muita hipocrisia, porque eles defendem essas ideias para o povo, não para eles. É por isso que um militante woke é facilmente encontrado comprando seus produtos orgânicos maravilhosos no mercadinho gourmet, nos Jardins ou no Leblon, mas não na Zona Leste ou na Rocinha. Como eu falei para vocês, a hipocrisia também faz parte desse movimento. Então, para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu vou ler um ex lá do Leandro Hushel, que também fala sobre essa questão de Harvard, dos wokes, dessa inteligência de esquerda. Mas não esquece de aqui no comentário fixado e adquirir o Anti-Woke e os outros livros que eu também indiquei para vocês. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, a gente vai deixar o link aqui também, beleza? Então vamos lá. O Leandro Hushel fala o seguinte: Trump ataca o coração da extrema esquerda americana na guerra cultural. No segundo mandato, Trump está fazendo tudo o que deveria ter feito no primeiro. Como ensinava o professor Olavo, não é possível exercer o poder sem antes desarmar os inimigos. O velho sabia das coisas. É verdade. Os conservadores precisam compreender que a esquerda não pretende apenas participar do jogo democrático, alternando-se com a direita no poder. No passado, o Partido Democrata até se comportava assim, mas hoje a esquerda americana foi radicalizada e almeja a hegemonia, recorrendo à censura, perseguição e destruição de adversários. Cara, isso aqui é uma coisa que as pessoas precisam entender. Parte da esquerda, principalmente a esquerda radical, não quer debate, não quer realmente que o outro lado tenha espaço e não quer dividir o poder. Esse é o ponto. Almeja sempre a hegemonia. E eles chegaram à hegemonia, ok? Só que está sendo destruída e, como o Leandro Hushel falou, os conservadores precisam entender isso. A estratégia segue o filósofo comunista italiano Antonio Gramsci, que o Anti-Woke também cita o Antonio Gramsci como ali também um dos autores, vamos dizer assim, mais utilizados pela esquerda, não só americana, mas também brasileira, né? Principalmente a brasileira. O italiano Antonio Gramsci, para quem o poder não se consolidaria pela coerção, como fizeram os bolcheviques, mas pela ocupação de espaços e pela manipulação lenta e gradual da opinião pública. O cara era inteligente, né? Funcionou isso aqui. Para isso, o domínio da academia, da cultura e da imprensa é fundamental, além do próprio aparato estatal, especialmente o judiciário. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Não só no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos. O Trump foi condenado. Vocês lembram que tentaram prender o Trump? Entrou o FBI na casa do Trump e tudo mais. Vocês lembram disso, pô? É... teoria da conspiração, né? Será? Poucos países implementaram esse processo com tanto sucesso quanto o Brasil. Olha o que eu falei. Onde a esquerda detém hegemonia em universidades e escolas, entre artistas e na imprensa. No judiciário, a influência esquerdista se revela na inversão da realidade, em que bandidos são tratados como vítimas da sociedade, produzindo desastre de 50 mil homicídios por ano, entre milhões de outros crimes. Recentemente teve uma decisão, acho que foi do STJ, que falou que não existe o racismo reverso. Tipo, um branco não pode acusar um negro de racista. Uma coisa mais ou menos assim. E isso é reflexo da ideologia woke, do identitarismo. Que nojo. A esquerda alcançou a hegemonia política no Brasil na virada do milênio, quando o PSDB era rotulado de direita no patético Teatro das Tesouras. Apenas com o surgimento da internet, aliados à destruição da economia brasileira pelos gafanhotos petistas, a direita voltou a existir. Isso aqui é história do Brasil, cara. História que aconteceu e todos nós vivemos isso aqui. Ok? Muita gente hoje ainda acredita que o PSDB é de direita, cara. Você parece burro! Mas beleza, vamos lá. Após a aparente retomada do poder com a eleição de Bolsonaro em 2018, ele fala aparente porque tomada de poder não teve de nada mesmo não. O sistema se reorganizou para iniciar repressão em massa, censura e prisões arbitrárias, visando restabelecer o Teatro das Tesouras, e é realmente isso, eu concordo com o Leandro Hushel, o que o judiciário ali na pessoa do imperador quer
é realmente restabelecer o status quo antes que a internet desse voz à maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro, em sua maioria, é conservador e se apercebeu conservador depois que teve acesso à informação que deveria vir da universidade, né? Mas não vem. Nos Estados Unidos, embora o processo gramsciano tenha avançado, a esquerda jamais atingiu o mesmo grau de hegemonia, talvez porque o país foi fundado em princípios conservadores e forjou seu caráter livre e democrático durante décadas de luta contra o império do mal soviético. Existem, sei lá, muitas coisas a comentar sobre isso aqui. A gente talvez fale isso no próximo vídeo aqui. A chegada de Trump ao poder em 2016 acelerou o embate. Um deep state aparelhado tentou impedir seu governo, com o apoio de acadêmicos, artistas e jornalistas comprometidos em integrar os Estados Unidos ao projeto globalista. Vocês lembram aqui? Era toda semana notícia contra o Trump, toda semana, sabe? Artistas, história em quadrinho, tudo que se podia fazer contra o Trump foi feito, ok? E aí culminou na derrota do Trump depois, mas aí o cara voltou. Seguiu-se a manipulação eleitoral em massa de 2020, que instalou um presidente esclerosado, incapaz de governar, deixando o poder nas mãos da cúpula democrata. A destruição dos Estados Unidos avançou com imigração em massa, expansão ilimitada da burocracia e dos gastos públicos, ideologia de gênero, imposição de racismo e tentativa de censura da internet e criminalização da direita. O negócio lá foi tenso, ainda é tenso. Ih, rapaz. Trump sofreu perseguição judicial por procuradores bancados por George Soros e cortes aparelhadas por juízes ativistas de extrema esquerda, especialmente em Nova York e Washington. Tentaram até matá-lo. A resiliência do sistema americano, contudo, se confirmou com sua reeleição e agora ele avança no desmonte do aparelhamento esquerdista. Isso tudo que o Herschel falou aqui, nós vimos isso. E nós vimos isso graças à internet e principalmente ao X. Nós vimos isso, cara. E é bom que a galera não se esqueça, porque infelizmente o brasileiro tem memória curta. Mas a internet vai melhorar isso aí. De um lado, reverte-se a política de portas abertas, que importava milhões de potenciais eleitores e criminosos. As deportações já começaram e devem acelerar. De outro, ataca-se o núcleo da extrema esquerda nas universidades. Hoje, fábricas de lavagem cerebral e militância extremista, propagando ideologia de gênero e teoria racial crítica. Trump anunciou o corte de verbas federais a instituições que mantiverem programas racistas ou antissemitas. Racista, leia-se, é uma pessoa que menospreza uma outra por conta da sua raça, seja ela qual for. Presta atenção nisso. A limpeza no governo é profunda. O Dodge de Elon Musk identificou dezenas de bilhões de dólares destinados a milhares de ONGs que sustentavam a esquerda global, como evidenciado pela atuação da USAID, que chegou até mesmo a influenciar o processo eleitoral brasileiro. Várias declarações nessa linha foram dadas aqui, ok? Por várias pessoas, aqui não só brasileiros quanto americanos também. Aí ele continua. Postos chaves da administração federal estão sendo remodelados para afastar aparelhos de extrema esquerda e milhares de servidores foram demitidos. Na comunicação, Trump fez da liberdade de expressão na internet prioridade. Após os ataques do governo Biden, verbas federais para aparelhos esquerdistas como NPR e PBS estão sendo cortadas. Se um dia a direita tiver de fato a chance de governar o Brasil, as medidas adotadas por Trump devem servir de base para o saneamento do país. Meus queridos heróis e heroínas, esse vídeo aqui é um vídeo super importante para a gente entender a origem do problema, para a gente entender o problema em si, principalmente para a gente entender como se resolve. A nossa luta, ela precisa ser em todas as frentes. Nós acreditamos que a frente cultural, ela é de suma importância, ok? Mas entender que o financiamento da esquerda precisa ser combatido e, ao mesmo tempo, o financiamento da direita também precisa ser efetivado, cara. Acontece que no Brasil, direitistas, de forma geral, não apoiam principalmente seus agentes culturais, cara. Entendeu? Mas
quem sabe as coisas não melhorem, ok? Com o exemplo do Trump, a direita brasileira também começa a pensar sobre isso. Meus queridos heróis e heroínas, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Eu sei que é um vídeo complicado, um vídeo um pouco mais longo, mas é importante. Tem 3 livros aí que eu deixei no comentário fixado para você ler e aprender um pouco mais sobre a cultura woke, sobre sua origem, sobre o que é a cultura woke de forma geral. Tony e eu vamos fazer mais vídeos sobre isso, vamos trazer vários convidados aqui, pessoas mais inteligentes do que a gente, que conhecem mais sobre tudo isso, para a gente aprender também assim junto com vocês. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. E não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, heróis e